Continuando nosso projeto da Tesla, hoje eu vou criar o rodapé da página, adicionar um efeito no conteúdo principal e uma animação usando o JavaScript que é muito da hora. Mas antes, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo aqui, isso ajuda demais o conteúdo ser levado a mais pessoas. Aviso importante também é que esse aqui é a terceira parte de um conteúdo. Caso não tenha visto os conteúdos anteriores, assista para não ficar perdido na explicação. Eu estou deixando uma playlist aqui na descrição para vocês acompanharem todos os vídeos, beleza? Então bora lá. Adicionando o rodapé, a gente vai vir no nosso HTML, lá na parte de baixo dele, onde a gente está fechando a última seção do conteúdo. Eu vou colocar ele aqui, tá? Dentro do main ainda. Adicionar uma tag ali de footer para simbolizar o nosso rodapé. Adicionar uma nave, dentro dela uma lista com links. Vou multiplicar essa lista com 6, tá bom? E vou expandir aqui. Beleza. No primeiro link eu vou colocar o nome da Tesla mesmo. O segundo eu vou botar política de privacidade. No terceiro, carreira. No quarto, lojas. No quinto, FAQ. E aqui o Brasil, o país que a gente tá, né? Que é Brasil, né? Dentro dos hrefs aqui eu vou fazer aquele esquema e deixar o jogo da velha. Vendo a página, acho que sem muita novidade, né? Ficou os nossos links ali em azul na parte de baixo. Beleza, tá todos os links em azul. Agora a gente vai fazer o CSS dele. Partindo para o nosso CSS, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o nosso Style CSS. Eu vou duplicar a última linha aqui. Vou adicionar rodapé. Ele vai chorar, a gente não tem esse arquivo ainda. Eu vou criar ele aqui. Rodapé.scss. Beleza, agora a gente tem ele. Vai dar sucesso no nosso SAS. Vou jogar ele para o lado. Vou fechar isso aqui. Tirar essa barrinha também. Beleza. Vou replicar a estrutura da HTML que a gente tem no meu SAS. Então vai ficar ali footer, o nave, o L, LI e o A. E agora a gente vai começar a customizar essa parte. Para o footer eu vou colocar um padding de 27,0. Dentro do L eu vou adicionar, como eu quero todos os itens do LI na vertical, na horizontal, desculpa, eu vou adicionar um display flex. E como eu quero eles alinhados ao meio também, eu vou adicionar um center, tá? Lembrando que isso aqui é o alinhamento vertical no meio. Dentro do LI a gente pode colocar um padding também, só que dessa vez eu vou usar um 81680. Aqui é interessante dizer que o 0 é porque eu não quero que ele tenha dos dois lados um espaço, tá? Vou colocar o espaço só de um lado, só funciona legal, tá? Usando ali a parte do link, a gente já tem os nossos includes de texto, né? Então eu vou utilizar aqui o texto 2, 12 pixels, e eu vou colocar uma cor escura 2. Salvando, a gente não tem essa cor ainda, beleza? Vamos criar ela lá. Vou abrir Styles aqui, vou duplicar a linha de variáveis. Cor escura 2 já deu sucesso. E vou adicionar minha cor nela aqui. O que a gente pode fazer também é dentro do rodapé a gente adicionar um hover dentro do A, tá? Então toda vez que eu passar o mouse ali em cima, ele vai
trocar a cor do meu link, para dar uma diferenciada, tá? Como que eu faço isso? Colocando esse comercial aí, 2 pontos hover, toda vez que passar o mouse. E aí aqui eu posso usar o escuro 1, só para dar uma diferenciada. Beleza, vamos ver o resultado na página. Acessando aqui a nossa página, a gente já consegue ver que o menu está na vertical, ele faz uma pequena diferenciação quando a gente passa aqui o mouse. E beleza, era isso que a gente precisava para o footer. Indo agora para o efeito que a gente tem na página, toda vez que eu passo o mouse aqui em cima dos cards do conteúdo, ele faz uma sombra, ele aparece uma sombra ali de detalhe em cada card, tá? Como que a gente faz isso? Olhando o nosso código, eu acho que a primeira parte que a gente tem que ver é aonde está o nosso card, né? Aqui dentro a gente tem o CSS de conteúdo. O nosso card ele representa ali o conteúdo área, que foi a classe que a gente colocou nele, ó. Vamos até conferir, beleza, aqui ó, conteúdo área. É exatamente onde está o card e é o que eu quero adicionar o efeito, tá? Então eu vou lá embaixo nele, a gente tem bastante coisa nesse arquivo aqui. Dentro de conteúdo área, eu vou adicionar um e-comercial, 2 pontos hover, a mesma coisa que eu fiz agora lá no link. Só que a diferença é que o que eu quero mexer aqui, tá? Eu vou colocar um efeito nele, mas em cima da imagem, tá? Porque a imagem ela é a que dá a largura para o card como um todo. Então dentro da imagem eu vou adicionar duas classezinhas aqui toda vez que ele passa o mouse, tá? Uma vai ser o Box Shadow, a gente vai adicionar um sombreamento em cima da imagem. Como é que funciona essa sombra, tá? Ela funciona assim. O primeiro valor ele é o quanto a sombra vai estar na vertical, tá? Então se eu boto 1 pixel, quer dizer que ela está 1 pixel para baixo da imagem, tá? Aqui é o alinhamento horizontal, 1 pixel quer dizer que ele vai ficar 1 pixel sobrando na direita. Ah, como é que eu faço para fazer a sombra ir para a esquerda? É números negativos, tá? Então o primeiro e o segundo valor aqui eles podem ser negativos quanto positivos. Aqui a gente vai usar um para baixo, um para lateral, já é legal para aparecer. O terceiro valor é o quanto que ele tem de largura, tá? Então nossa sombra ela vai ter 4 pixels de largura. Para uma sombra legal, né, quanto menos largura ela tem, mais bem definida é essa sombra. Quanto maior for esse número aqui, mais, como eu posso dizer, mais transparente ela fica, tá? Ela vai ocupar mais espaço, mas vai ser menos marcante. Beleza, aqui a gente pode usar a cor clara 2, eu acredito que a gente não tem essa cor também. Beleza, ele vai dar o erro lá. Vamos adicionar ela também. A gente tem a clara 1. A clara 1 não ia ficar legal por ela ser um branco ali, né? O legal é colocar um cinza, clara 2, beleza. Já deu sucesso. E o Box Shadow eu acho que é a primeira parte ali do nosso efeito, tá? Vamos ver aqui o que acontece. Olhando a página, toda vez que eu coloco o mouse em cima, pode ver que vem ali a sombra que a gente colocou, tá? Bem legal esse efeito. Ele vai atingir todos os cards, né? Se a gente ver para cima. Outra coisa legal para a gente colocar nesses efeitos, né? Vocês podem ver que ele está meio seco, né? Toda vez que eu passo o mouse aparece a sombra imediatamente, tá? Outra coisa que dá para fazer para não ficar tanto assim, né? Tão marcante assim quando a gente passa o mouse, é adicionar um transition nele. Ele vai basicamente adicionar um tempo ali entre não ter a sombra e ter a sombra, tá? Transition ele funciona a gente colocando qual é o efeito que vai ser aplicado a transition. Eu vou botar aqui all para todos os efeitos que eu colocar eles serem afetados por esse transition. O tempo, aqui eu estou botando 0,25
segundos, né? Ou seja, um quarto aí de um segundo. Parece ser muito rápido, mas para animação tá boa, tá? E um linear, que é um tipo de animação, tá? Tem vários tipos de animação aqui que você pode utilizar. Fazendo só esse transition aí, vocês vão ver que fica um pouco mais fluido aqui o nosso efeito, ó. Eu passo o mouse, ele não aparece de uma vez. Ele aparece mais leve assim, beleza? Acho que o efeito aí para o conteúdo que a gente tinha que fazer era esse, ficou legal, já resolveu ali o que a gente tinha que fazer. Beleza, partindo para animação em JavaScript ali no menu principal, né, no topo da nossa página. Primeiro a gente tem que separar em algumas coisas, tá? O que o JavaScript vai fazer de fato? O JavaScript ele vai adicionar uma camada de inteligência ali no nosso código. Então, antes da gente colocar essa camada de inteligência, a gente tem que fazer todo o efeito, tudo que a gente quer fazer com o JavaScript, né? A gente vai fazer toda a parte visual no HTML e CSS. O JavaScript ele só vai servir ali para, de fato, adicionar o efeito no momento certo. Um bom jeito da gente começar a fazer, vamos adicionar também um hover aí no menu, tá? Então eu vou acessar o meu SAS do menu, eu vou ali embaixo nele, deixa eu fechar aqui para ficar um pouco mais fácil, para não me confundir, e aqui eu vou adicionar um hover, que vai ser esse efeito que eu vou querer depois trazer com o JavaScript também, tá? Então, hover, o que eu quero fazer com o meu menu, tá? Toda vez que eu passar o mouse nele, eu vou colocar um fundo branco nele. Então, cor clara 1, pode ser branco mesmo, né? Vendo na página aqui, ó, indo no menu, beleza, está o nosso menu. Passar o mouse, vai ficar tudo branco. Beleza, que a gente adicionou um fundo branco ali no menu. Então, qual que é o próximo passo? É deixar todos os componentes dele em preto, certo? A gente tem ali, ó, fora do hover, a gente tem o logo, a gente tem os textos, né, os links e os ícones ali, tudo isso tem que passar para preto. Então, beleza. Vamos fazer isso agora. No código de novo, para passar isso para preto aí, o que a gente precisa? Vamos utilizar ali link principal. Vou deixar do lado esquerdo aqui o menu para a gente não ir se perdendo. Beleza, ó, link principal, esse primeiro cara aqui a gente já sabe que a gente pode adicionar a cor preta nele. Outra coisa importante para a gente ficar sempre esperto é que isso aqui tem que vir na parte de baixo do código, tá? Por quê? Porque a gente está reescrevendo a parte de cima. Se você coloca isso lá em cima no seu código, ele não vai funcionar direito. Outra coisa é que a gente tem que trocar os SVGs também, né? A gente tem um SVG ali em cima no logo e alguns aqui embaixo. Vamos trocar todos eles, tá? Como o SVG ele tem, são todos o mesmo comando para trocar ele para cor preta, eu já vou adicionar com vírgula aqui, um a um, a gente troca todos de uma vez, tá? Então item carrinho, item lupa, item carrinho, boa. Beleza. E aqui, para a gente trocar a cor dele é o fio. Vai para a cor escura 1 também, tá? Aí dentro do menu item, a gente tem os nossos... Temos duas coisas aqui, né? Temos o H3 e temos os nossos links mesmos, os As. E esses também passam para a cor preta. Escuro 1, beleza. Na teoria deve ter funcionado. Vamos ver aqui no nosso... Beleza, maravilha. Ó. Esses dois não funcionaram. Beleza, vamos entender o porquê, tá? Mas o resto funcionou. E aí o que pode acontecer, né? O que pode ser esses dois não terem funcionado? Ele pode ser uma questão que assim, o código ele não está conseguindo passar a cor escura por cima da primeira configuração que a gente fez, tá? Quando eu quero passar a qualquer custo uma configuração, tem uma manhãzinha aqui no CSS.
que é adicionar esse exclamação important no final da linha de código, tá? Então, se eu colocar o important aqui, ó, no final da linha de todos, né, ele vai obrigar o código a passar por cima. E aí, dessa vez, se a gente for ver, ele funcionou. Muito cuidado para usar o important, porque ele é, digamos, o último recurso para a gente reescrever um código. Então, se tiver uma linha de baixo com important, aí enfim, que troca o mesmo componente, né? A chance de começar a se perder nisso é muito grande. Então, só usar em casos pontuais aí. Outra coisa interessante que dá para fazer é assim, o nosso menu ele fica preso lá no topo da página, né? Eu gostaria que toda vez que eu desço ele, ele viesse junto. Como é que faz isso? No código, se a gente for ver aqui no código do nosso menu mesmo, ele está como Position Absolute. Nesse caso aqui, basta trocar para Fixed e ele vai dar esse efeito que a gente quer. Olha lá, dessa vez, se a gente for descer a página, ele vai descer junto com a gente, tá? Muito legal. Aí começa a parte que eu acho que entra o JavaScript, na verdade, né? Que é o quê? Tudo bem, aqui, enquanto ele estiver em cima da imagem ali do topo, nosso menu vai continuar aparecendo. Mas quando ele desce para o branco aqui, ó, ele já some. Então o JavaScript ele vai ser responsável para quando a gente começar a descer a nossa página aqui, ele transformar aos poucos o nosso menu em branco. No código, vamos começar a fazer o JavaScript, tá? Eu vou vir aqui e colocar a tag script, dentro do source eu vou colocar um app.js, que é o arquivo de JavaScript. A gente não tem ele, então vamos criá-lo. Vou vir nas minhas páginas aqui, vou criar junto com o index, né? app.js e beleza, a gente vai começar a trabalhar nele agora. Dentro do JavaScript, coisa importante para a gente fazer, o que a gente faz em todos os arquivos, a gente começa ele com window.onload. Isso aí vai fazer com que o nosso JavaScript ele só comece a funcionar depois que a página foi carregada. Se não fizer isso antes, ele não consegue entender o que tem na sua página HTML. E aqui dentro dele a gente vai utilizar as nossas funções, tá? Primeira função a gente pode botar como inicia efeito menu. Vou chamar a minha função. Eu posso botar até um comentário aqui em cima para lembrar o que ela é. Então vai ser carregar estrutura do menu, por exemplo. E essa função eu vou criar ela fora do window load. Fora do window load a gente vai lá, ó, função, abre e fecha, e aqui que eu vou colocar o código. Beleza? O que a nossa função tem que fazer? Que é a primeira parte, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, o index desse lado direito para a gente ir acompanhando. O que eu tenho que fazer nessa função? Eu tenho que identificar o menu, certo? Para a gente já jogar o menu aqui no nosso lado do JavaScript, a gente já pode criar aqui, ó, uma variável menu, document.querySelector, e aí a gente vai fazer a mesma coisa do CSS lá, ponto menu. Beleza? Já está o nosso menu ali. O que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar toda vez que a página anda um pouquinho do scroll, toda vez que eu jogo a página para baixo ou para cima, o nosso JavaScript ele tem que ser acionado, tá? Como fazer isso? E aí a gente vai trocar o fundo do menu aos poucos. Ele não tem fundo nenhum, ele vai passar a ir para branco pouco a pouco. Então o primeiro ponto aqui é a gente identificar o scroll.
Eu vou colocar um window.onScroll. Essa aqui é a função que ela sempre é acionada quando a gente mexe a página para baixo. Então, window.onScroll eu vou colocar igual a uma função minha. Manipula menu, por exemplo. Beleza? Dessa vez eu não vou colocar esse abre e fecha parênteses, tá? Porque eu não quero que a função seja executada exatamente nesse momento. Eu quero que o manipula menu fique vinculada ao on-scroll da página, tá? Então, beleza. E aqui dentro da função mesmo, parece meio estranho, mas é isso mesmo, eu vou colocar esse manipula menu, tá? Por que eu estou colocando uma função dentro da outra, tá? Se eu tentar usar esse manipula scroll aqui fora, o manipula menu, na verdade, aqui fora, ele não vai conseguir executar. Por quê? Porque ele está dentro de uma outra função. A função que interessa para a parte de fora aqui do meu código é só essa inicia efeito menu. Então por isso que eu crio uma função dentro da outra, tá? Para a gente conseguir fazer escopos, que como é dito, né? A gente cria escopos. Então o escopo de fora ele entende esse inicia efeito menu e as funções que estão dentro dele só podem ser lidas por dentro dessa função, tá? É um jeito legal da gente organizar o código ali e ficar tudo numa coisa só, né? Que eu consigo isolar todo o código do efeito menu dentro de uma função só. Beleza, o que essa função manipula menu vai fazer? Ela vai ficar monitorando o scroll da página. Como que a gente faz isso? Eu vou botar um console.log aqui só para a gente ver isso funcionando. Ele já está vinculado a um scroll, então ele já deveria estar funcionando mais ou menos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, scroll e aqui, ó, window.page yoffset. Nome estranho, mas o yoffset é exatamente o quanto que eu estou andando na vertical com a página. E aqui ele deveria vir o valor desse scroll, tá? Vou mostrar na página aqui que fica mais fácil. Na página aqui já deve estar rodando no nosso código. Indo console, toda vez que eu rolar a página para baixo, ó, ela vai dar o scroll ali. Ela vai dar... O que é esse valor? Esse valor é onde está a posição da minha página. Então aqui, ó, se eu ir tudo lá para cima, qual que é a posição da minha página? 0. Se eu começar a descer, esse valor vai aumentando. E vai aumentando, ó, depende do tamanho da tua página. Então o que a gente tem que decidir aqui é em que momento que o meu menu tem que estar branco. Então uma coisa é a gente identificar o scroll da página, que é o que a gente acabou de fazer. O segundo momento é a gente vincular esse valor, que vai de 0 ao tamanho da sua página, a gente manipular o fundo do menu. O que eu vou fazer? Ó? Toda vez que ele mexer no scroll da página, eu quero que no meu menu ele tenha um style, ou seja, eu vou colocar um CSS na mão aqui, colocando um background nele, tá? Background color. Pô, mas aí como é que eu vou colocar um background branco, né? Para fazer isso aqui, ó, RGBA. RGBA a gente vai ter que colocar 4 valores aqui. RGB, vermelho, verde e azul, e o A de alfa, que seria a transparência dele. Como eu quero branco, eu quero o máximo de valor do RGBA, ou seja, e aqui é 1. Ou eu vou colocar aqui 0.8, só para vocês verem a transparência acontecendo. Ó, quer ver? Ó, na página, na hora que a gente mexer no scroll, ó lá, mexi, ele vai ficar, tá vendo que ele não ficou branco completo, mas ele fica ali entre, né? Ele vai ficar com 80% ali, já que a gente botou 0.8. Então o próximo passo para a gente fazer aos poucos é esse valor ser um valor nosso, que seja vinculado a esse valor do scroll. Como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar um mais aqui para conseguir colocar um valor aqui no meio, e ele vai ser o valor do scroll, certo? É o que está lá dentro, vindo no scroll, dividido por 100. O que eu estou fazendo? Toda vez que eu mexer o scroll, ele vai pegar o valor do scroll e dividir por 100.
Então, se esse valor for 40 dividido por 100, ele vai ser 0,4. Então, ele vai ficar um branco com um pouco de transparência. Se ele for 0, 0 dividido por 100 é 0, então ele vai ficar totalmente transparente como é o nosso menu de verdade. Se for acima de 100, ele vai ficar 1. Esse valor vai ser maior do que 1 e tudo que é depois de 1, ele é 100% branco, tá? Então se a gente for ver ali, ó, agora ele vai fazer um efeito bacana aqui, ó, no nosso menu. Começando a descer, ó, ele vai ficando branco, 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 branco completo. Voltando, ó, se ele ficar abaixo de 100, ele vai voltando ali a cor aos poucos. Tranquilo? Um problema que a gente consegue ver no nosso menu aqui é que lembra que a gente colocou aquela classe que deixa as fontes escuras e tudo? Em algum momento nessa descida eu tenho que deixar as cores das fontes escuras. Então eu vou criar uma classe ali no meu CSS que vai trocar. A partir de determinado momento ali que eu estou descendo o menu, eu vou deixar todas as fontes escuras. Eu vou lá no nosso CSS agora. Dentro do CSS, vou fechar aqui para ficar um pouco mais fácil. Então o que eu tenho que fazer? Tudo que relaciona ali a cor, né, a cor escura ali das letras, ícones e tudo, eles precisam acontecer no hover, uma classe, por exemplo, menu escuro. Posso colocar isso aqui. Sempre que eu coloco vírgula, ou é um ou é outro, tá? Então se tiver também uma classe ali no meu menu escuro, ele vai ficar com as fontes escuras, tá? O que seria esse menu escuro? É basicamente assim, ó. Dentro do menu, se ele tiver aqui, ó, duas classes aqui, ó, menu e menu escuro, ele já vai começar ali do jeito que eu quero, tá? Que ó, a gente pode ver na página aqui, ó, que ele vai ficar escuro para sempre porque ele tem a minha classe. Então o que o meu JavaScript tem que fazer? Ele tem que ligar e desligar essa classe. Ele vai colocar a classe quando eu quero e vai tirar essa classe menu escuro quando eu não quero mais. Beleza, eu vou tirar ela aqui porque nosso menu começa como branco. Lá no JavaScript o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que chegar num meio termo. Em que momento que eu quero que a fonte fique totalmente escura? Se quando eu tiver 100 está totalmente branco, eu já não estou vendo o meu menu. Então vamos colocar mais ou menos no meio do caminho ali, quando tiver uns 60 de scroll, as fontes ficarem escuras. Então qual que vai ser a nossa lógica? Se o valor que a gente tem do nosso scroll for abaixo de 60, ele não tem a classe menu escuro. Se ele for acima de 60, e qualquer valor acima de 60, ele vai ter o menu escuro, beleza? Para a gente fazer isso aí de uma forma mais inteligente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para o meu scroll, tá? Então vou colocar aqui, ó, posição scroll, que nada mais é que vai ser exatamente esse valor que a gente usa aqui embaixo, tá? É só para não ter que ficar colocando toda vez ali o window.page w offset aí. W não, né? Y offset. Então eu criei uma variável, eu posso usar o nome da variável aqui embaixo sem problemas. E aqui eu vou fazer o if. O que é o if? Se esse valor aqui for maior do que 60, ele faz alguma coisa. Se não for quer dizer que ele vai ser menor do que 60, eu faço outra coisa. Maior do que 60, eu vou adicionar um class list, né? O que é isso? É o jeito que a gente tem para adicionar uma classe ali no JavaScript. Então aqui, ó, beleza, menu class list add, quer dizer que eu estou adicionando o menu escuro dentro do menu. Nosso menu é o seletor aqui, menu mesmo. Então, mais ou menos o que a gente fez na mão ali no HTML, ele vai fazer via código agora. Quando o número for maior do que 60, ele vai adicionar o menu escuro. E quando ele for abaixo de 60, eu não preciso dele, né? Então eu vou remover, tá bom? Simples assim. O nosso HTML começando a descer, ó. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, beleza. Passou de 60, ficou escuro. E aí ele vai e continua, tá? Voltando aqui, ó. Aí, ó, de abaixo de 60 ele volta a ser branco. E aí a gente tem um efeito pelo scroll, tá? O hover nosso, que a gente tinha colocado antes, ele tem que funcionar em conjunto, tá?
Se a gente for passar o mouse, a gente vê que o fundo branco não está vindo, tá? Por que ele não está vindo? Porque a configuração do fundo a gente está fazendo pelo JavaScript. E é uma configuração mais forte do que a nossa do CSS. Então o fundo ele vai parar de funcionar no hover, tá? Como que a gente faz para consertar isso? Indo no código aqui, ó, eu vou abrir o CSS para dar uma olhada o que está acontecendo lá. Beleza, ó, o fundo ele tá com branco, ele não tem important. Se a gente colocar um important aqui nele, ele vai obrigar a respeitar esse valor. Só que aí ele também vai respeitar quando a gente coloca menu escuro, o branco completo. Então não vai ficar nosso efeito do JavaScript do que a gente quer. Então o que a gente tem que fazer, tá? No caso do hover, aí a gente pode usar uma coisa que é legal aqui do Sass, tá? Eu vou pegar tudo que troca as cores ali para preto, de fonte e ícone, e vou jogar dentro de uma classe. Dentro de uma extensão, na verdade, né? Então aqui, ó, vou copiar tudo isso aqui. Eu posso vir até fora do menu aqui sem problemas. Vou colocar aqui, ó, menu fonte escura. E vou colocar tudo ali, beleza? Vou copiar esse nome. Como que a gente faz para utilizar isso aqui dentro do nosso código? É o seguinte, ó. Sempre que for hover, ele vai... Sempre que for hover aqui, ele vai, de fato, background branco. Aí dessa vez a gente pode botar o important, porque ele só vai afetar o hover. Aqui deu erro ali, mas beleza, que a gente não tinha terminado de escrever. E eu vou colocar o extends aqui. Extend usando quem? Aquele cara que a gente acabou de criar. Então ele vai pegar todo aquele código que a gente criou ali em cima e jogar aqui dentro também. E no caso do menu escuro, é só ele, né? É um jeito de reaproveitar o código, tá? Aqui tá dando erro porque eu esqueci de colocar o porcento, tá? Sempre que a gente usa um extend, ele tem que ter o porcento. Então beleza, basicamente o que eu fiz, né? Eu criei essa extensãozinha aqui que tem todas aquelas configurações que eu já ia utilizar e estou duplicando aqui e aqui embaixo. Um jeito inteligente da gente conseguir reaproveitar código no Sass. Porque assim, quando é menu escuro, o nosso JavaScript que está controlando esse cara. Então a gente não precisa controlar o fundo. Agora toda vez que eu passo o mouse, o fundo tem que ser sempre branco. Então aí o important tem que vir no hover, mas não pode vir no menu escuro. Beleza, nosso efeito está perfeito. Agora com o JavaScript, aqui ele está respeitando a animação e com o hover também, tá? Olha lá, fica até imperceptível, né? Que você bota o hover e desce a página, se você sai, ele continua ali porque o JavaScript já fez efeito. É bem legal esse efeito, tá? O que falta aqui para a gente finalizar essa parte é o seguinte, o menu ele já está por cima dessa imagem, do jeito que a gente já tinha colocado antes. Mas quando a gente vem pro conteúdo, não acontece isso, tá vendo? Ó? O conteúdo ele fica para cima do menu. Como eu consigo orquestrar essa altura, digamos assim, né? Como eu consigo trazer o meu menu para cima dos outros elementos? Tem uma manha muito legal aqui no CSS que é só fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir ali o meu menu, onde a gente colocou Position Fixed, tem um atributo aqui de elevação, que é esse Z-index. Se eu colocar 999 aqui, eu estou colocando o Z-index lá nas alturas, ele vai ser muito maior do que qualquer outro elemento. Lógico que se você quiser ter uma gradação nisso, tipo assim, eu quero que esse elemento fique um pouco na frente, esse na frente dele, você tem que orquestrar esse número, tá? Como no nosso caso aqui a gente quer que o menu fique acima de tudo, colocar um 999 sem problemas, tá? Tem até uma discussão de quantos 9 se coloca ali para você ter certeza. Tem gente que coloca 5, 6, então aqui 4 acho que está de bom tamanho, tá? Olhando ali o resultado, agora sim, o menu vai ficar acima de todos os conteúdos por causa do Z-index 999. Por hoje é isso.
Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e receber vídeos novos toda semana, beleza? Até a próxima!